é a leitura número... A leitura é a número 41, a regra áurea. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos façam. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós não façais a outro. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo, profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apegaram-se no recinto dos templos iniciáticos ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Muito obrigado. Vou pedir a nossa irmã Vanilda para fazer a prece inicial. Bom dia a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, esse amigo íntimo de cada um de nós, e agradecer pelo dom da vida, pela saúde, pela fé, pela esperança. Agradecer por essa casa que nos acolhe, que nos ampara. Agradecer pelos amigos espirituais, pelos nossos mentores. A nossa gratidão é eterna. Muito obrigado, Pai, por esse dia lindo, pelas oportunidades que nos são dadas, pelo estudo da ENI e por tudo. Que assim seja. Obrigada, Vanilda. Vamos passar, então, a palavra para a nossa expositora de hoje, que é a Enir Sattler, que vai falar Buda, o missionário do Cristo. É isso mesmo, né? Obrigada. Eu liguei. Bom dia a todos. O acaso não existe. Marli, você abriu ao acaso a mensagem? Ou não? Você abriu ao acaso ou foi proposital? Você escolheu? Sim, conversando com Jesus. E trouxe. Que bom. Mas, de qualquer forma, a Marli não sabia exatamente o que eu ia falar, né? Interessante. Essa mensagem, a regra áurea, né, que ela trouxe para a gente do livrinho Caminho, Verdade e Vida, né?
do Emmanuel, e ele vai falar de diversos, que ele chama aí, na mensagem, o Emmanuel, de embaixadores, né, que são os missionários do Cristo, mostrando que em diversas outras culturas filosóficas religiosas, já esse ensinamento de não fazer aos outros o que nós não gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos, né? Que ele vai citar os hebreus, os gregos, os persas, os chineses, os egípcios. E essa manhã a gente vai falar sobre a cultura dos hindus, que também são, olha que interessante. É preciso entender que se nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um dos governadores do planeta Terra, é claro que a preocupação dele é para com toda a humanidade. Não ficou jamais, em tempo algum, restrita a um povo, a uma cultura. Não poderia, não estaria de conformidade com esse amor universal que Jesus sempre deixou bem claro nos seus ensinamentos e também na sua vivência, porque Jesus, ele vive tudo aquilo que ele fala. Quando Jesus veio pregar aqui há mais de 2000 anos, todos esses ensinamentos para a humanidade terrestre, ele viveu de uma forma tão séria aquilo que ele pregou, que ele preferiu deixar que um julgamento injusto o levasse à crucificação, mostrando que o que ele falou tem um peso tão significativo que, mesmo sendo injusto aquele julgamento, ele morre para continuar provando para a gente que o que interessa é a vida espiritual. Dos ensinamentos que nós poderíamos tirar dali. Mostrando para a gente que todo o nosso investimento de tempo, de vida, deve estar voltado para essa procura, para essa busca, para essa vivência. Sabendo nós que no nosso atual estado de evolução, não é fácil viver uma vida espiritual, principalmente dentro desse contexto que nós estamos vivendo hoje na humanidade, de um conflito intenso ideológico. Não é fácil viver. É preciso muita coragem, né? Cor de coração, agem de agir, coragem para agir com amor dentro dessa sociedade. Uma sociedade muito manipuladora, muito demagógica, muito hipócrita, mas que nós precisamos, se acreditamos verdadeiramente nessa doutrina que escolhemos para direcionar a nossa vida, se nós acreditamos verdadeiramente nisso, é preciso que o nosso comportamento seja um comportamento de insistência em viver essa mensagem. É difícil, tem dia que a gente derrapa, todos nós. Até aqui, até eu mesma. Quando a gente vê, a gente fala assim, opa, de novo. Mas o importante é ver que a gente, deu aquela escorregada, porque aí a gente pode tomar as rédeas da existência novamente. Por isso que lá no Evangelho, eu sempre relembro a vocês, nos informam os espíritos que reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em que ele emprega em domar suas más inclinações. Porque é um esforço constante que a gente tem que empregar. Há muitos dias que a gente tem atitudes, que a gente tem comportamentos, que a gente jura que está de conformidade com as leis de Deus, mas que os minutos depois a gente observa que não é bem assim, que não está de conformidade. Mas que bom que a gente já pode fazer, detectar isso para poder mudar. Então, essa manhã, eu trouxe mais um missionário do Cristo. Eu vou mostrar onde as fontes, será que ele foi mesmo? Qual fonte, dentro do Espiritismo, há algum autor espiritual que tenha se referido? E aí a gente vai conversar um pouquinho, porque é impossível falar de Buda em 50 minutos, 1 hora. O que a gente vai fazer aqui é uma pincelada para que vocês possam ir para casa e fazerem as suas pesquisas, estudarem, se aprofundarem, se achar que esse é o caminho que vocês devem tomar. As fontes de consulta, vou trazer primeiro a Espírita, a Plenitude, logo no capítulo, se não me falha a memória, 2...
Isso. Ela vai falar, a Joana de Ângeles, quando ela vai retratar nesse livro, Plenitude, ela fala só de sofrimento. Para nós que estamos todos em processo de sofrimento, uns aqui presentemente mais, outros menos, é bom porque ajuda a gente a se consolar um pouquinho. A gente consegue pegar a doutrina e colocar em prática em meio àquele conflito vivenciado. E um outro que eu gosto muito, essa série não é mais produzida, é uma pena, é o Pensamento Vivo de Buda, né, de Martins Claret. Ele fez uma série, né, pegou uma série de pensadores e fez uma pequena brochura, né, um pequeno livro, para que a gente tivesse uma noção dos filósofos ou dos pensadores de uma forma geral. Também foi utilizado, tá? E hoje, sem querer, né, mais uma fonte de consulta, Caminho, Verdade e Vida, lição 41, regra áurea, né? Vamos lá, é importante que eu dê as fontes bibliográficas, isso é obrigação, tá? E não é favor que eu faço, não. Vocês têm que cobrar. Para a gente saber as fontes, uma delas foi um livro do Emmanuel, essa capa que está mais voltada lá para vocês à direita, né? Em verde, a capa era assim antigamente. É o livro Emmanuel por Emmanuel, tem um capítulo lá falando dos missionários do Cristo, e ele vai citar vários missionários. Forri, os compiladores dos Vedas, Confúcio, que a gente já teve a oportunidade de conversar aqui um domingo, o Hermes Trismegistus, né, que também a gente já falou, Pitágoras não, o Gautama, que é esse aqui, o Buda, que às vezes a gente vai ver Gautama, Buda, o Sakyamuni, a gente vai descobrir por quê, né? Foram seguidores do mestre da antiguidade. Todos foram mensageiros da sabedoria, que encarnando em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens, né, deveriam se entregar ou deveriam vivenciar. Então, está aí uma das fontes de referência, o outro é o Consolador, também de Emmanuel, que é feita uma pergunta, a gente sabe que esse livro ele é formado por uma série de perguntas que as pessoas queriam fazer para o Emmanuel, e aí um belo dia, né, conseguiram cercar o Emmanuel lá na agenda dele, e fizeram as perguntas, obtiveram as respostas e fizeram esse livro, O Consolador, que é dividido em 3 partes, ciência, filosofia e religião, que é o tripé da doutrina dos espíritos. Eu sei que isso também é controverso dentro da doutrina dos espíritos, mas para mim é perfeitamente lógico isso. E fizeram a pergunta: devemos considerar como profetas somente aqueles que se referem às páginas do Velho Testamento? Ou seja, aqueles que estavam inseridos no povo hebreu? E ele vai falar que não. E aí ele vai citar uma série ali de novo, né? Um Sakyamuni, que é o Buda. A gente vai descobrir essa manhã por que muitas vezes ele é chamado de Sakyamuni. Confúcio, que a gente já conversou. Vou preparar assim que der uma do Sócrates para a gente, que a gente sabe que a nossa doutrina dos espíritos é embasada na filosofia socrática, claro, tendo como moral ao Cristo, né? Mas isso está lá no capítulo 2, logo no segundo item da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, que vai falar sobre Sócrates e Platão. Em breve pretendo preparar, fica como uma dívida minha para com vocês, tá? Vou tirar lá umas referências, a gente vai conversar um pouquinho sobre Sócrates. Então a gente viu que Jesus teve esta preocupação, porque o que precisa nortear a nossa vida, o que precisa permear a nossa existência, são as leis de Deus. E como eu disse, não é fácil vivê-las, principalmente nesse momento que nós estamos. É difícil. Quando a gente vê, a gente está tendo uma atitude de homem velho, que é aquele homem reacional, de novo, reclamão, que a gente reclama de tudo. A gente não quer ter aceitação de nada da vida. E essa manhã a gente vai falar um pouquinho sobre essa aceitação que Buda deixou nos seus ensinamentos, Jesus também, que a gente precisa para poder dar seguimento à nossa vida, apesar de todas essas dores e dificuldades que todos passamos, ou que passam, né? Então é importante isso daí. Siddhartha Gautama, ou Buda, ele nasce mais ou menos 550 anos antes do Cristo, do século VI, em Kapilavastu,
que ali fica próximo do Himalaia. A gente tentou colocar aqui uma imagem mais ou menos das montanhas do Himalaia. Ele era filho do rei Sodotana e governaram o reino dos Sáquias, por isso Sakyamuni, né? Porque ele vem desse reino. E sua mãe era a rainha Maia, que faleceu logo após o nascimento dele. E aí ele foi criado pela irmã, ou seja, sua tia, né? Ele foi criado por ela. Que não me peça para pronunciar todos esses nomes, porque é uma confusão sem fim. Logo no nascimento do Buda, foi profetizado que Buda ele seria um poderoso imperador, seria um asceta que libertaria todo o povo do sofrimento. Interessante isso, né? A gente está sempre buscando se libertar de quê? Do sofrimento. Se eu perguntar aqui para vocês essa manhã, levanta a mão quem não quer se libertar do sofrimento. Todo mundo vai ficar com a mão agarrada dentro dos bolsos. Não é assim? Mas a pergunta é, será que a gente, ao querer se libertar do sofrimento, nós queremos nos libertar da forma como é para se libertar? Nós teremos coragem para pagar esse preço dessa liberdade? Né? Então, o pai de Buda ficou muito impressionado com essa profecia e o que ele fez? Ele logo isolou o filho dele da humanidade. Deixou Buda totalmente cercado, confinado no palácio, não permitindo que o Buda saísse para o mundo, para fora daquelas paredes, daquele ambiente, e olhasse para a realidade do mundo. Olha que coisa boa se a gente pudesse viver assim. Mas será que isso seria a libertação do sofrimento que nós buscamos? Muita gente, hoje, se a gente perguntar assim, vocês queriam para sair dessa confusão aqui para uma ilha bem distante do planeta? Muitos iam levantar a mão e falar assim, tô dentro. Vou embora, não quero mais saber dessa loucura aqui. Mas será que isso seria a salvação para todos nós? Isso nos libertaria dos sofrimentos que trazemos? Precisamos pensar sobre isso. Mas um belo dia, depois que Buda já tinha casado, já tinha tido um único filho que ele teve, ele resolve, isso está aqui nesse livro, ele resolve sair do palácio, ele dá 4 saídas fora do palácio. E logo que ele sai do palácio, ele vê um velho, uma pessoa bem velha, andando com muita dificuldade, assim, sabe, com um cajado na mão, assim, andando com toda aquela dificuldade característica do processo do envelhecimento. Porque se a gente não morrer antes, ficaremos velhos, todos velhos e debilitados. É importante lembrar sobre isso, né? Vivemos numa cultura que tem uma aversão a tudo. Aversão ao cabelo branco, eu faço questão de deixar o meu, porque eu preciso entender que eu estou envelhecendo. Para mim isso é importante, mas não que vocês tenham que fazer isso. Mas é preciso que eu olhe todo dia para o espelho e lembre que eu estou nesse processo. Porque senão, como será a minha velhice se eu viver muitos anos? Velha eu já estou, né? Mas se eu viver... vocês acharem engraçado, mas é fato. Se eu viver muitos anos, como vai ser isso se eu não trouxer nenhuma aceitação desse processo? Como será a minha vida se eu não aceitar o envelhecimento? Como vocês acham que será esse processo? Hein? Frustrante. Vai ser insuportável. Porque eu não terei mais a presença da juventude. Toda a energia da juventude eu não terei. E aí eu vou ficar assim, poxa, eu só seria feliz, não é assim? Eu já fui feliz, eu vou ficar agarrada lá no passado. Eu era feliz quando eu podia sair com as minhas próprias pernas, ir para o mundo, gozar das coisas que o mundo oferece. E eu vou viver numa eterna frustração. Por quê? Porque esse corpo ele não vai voltar mais a ser jovem. O caminho dele é para onde? Para o envelhecimento, para a perda de função. Então, assim, a gente precisa começar a pensar nessas coisas caso a gente vá chegar à velhice. E aí o Buda ele tem a primeira descoberta dele, já que ele viveu totalmente, né, dentro do palácio, fora das realidades do mundo, ele descobriu a fragilidade do corpo.
Se nós não morrermos antes, teremos a fragilidade do corpo? E aí, mais para frente, ele se depara com um homem doente e mais ainda à frente, depois, em outras saídas, né, na segunda saída, com um homem doente, então ele descobre a dor física, que nós também estamos sempre o quê? Fugindo da dor física, como se isso fosse possível, porque o próprio envelhecimento vai colocar no nosso caminho desgaste fisiológico e algum nível de sofrimento nós teremos, algum nível de doença nós teremos. Numa quarta saída, Buda, então, ele se depara com um cadáver. Olha só, 4 saídas. E aí ele descobriu a impermanência, que é a morte. Sabemos que a antítese da morte não é a vida, mas sim o nascimento. Quem estava aqui na aula do Luiz Guilherme anteriormente, que foi muito interessante, eu só peguei um pedaço, mas gostei muito, agradeço. E ele falou um pouco sobre isso, né? Eu que peguei pouco, eu não sei se ele falou pouco. Mas, assim, eu tive a oportunidade de ouvir pelo menos meia hora, graças a Deus. E aí, então, assim, falou sobre essa impermanência. Ao nascermos, fatalmente tem uma coisa que vai acontecer na nossa vida que nós podemos afirmar. Qual é essa afirmativa? Vamos morrer. Mas andamos a vida inteira de costas para a morte. Como se fosse possível, não entrando em contato com ela, como se ela nunca fosse existir na nossa vida. Ignorando, ela não vai acontecer? Será? Com o meu consentimento ou sem o meu consentimento? E, finalmente, na quarta saída dele, ele encontra um asceta, um monge, e descobriu que era possível, olha que interessante, buscar a paz interior apesar do sofrimento, ou seja, apesar daquilo tudo que ele tinha visto nas 3 primeiras saídas, era possível encontrar uma paz interior apesar de todo o sofrimento do mundo. Olha que interessante. Como, né? Vocês têm ideia? Vão pensando aí para a gente ver essa manhã. Bom, após a última saída dele, ele regressa ao palácio decidido. Qual a decisão dele? Ele não ia ser rei como o pai. Ele decide que ele abandonaria tudo isso, conversa com a esposa, com o filho. Ele ia abandonar tudo isso, ele ia sair para o mundo, ele ia se transformar também num monge, né? Num homem que iria entender toda a vida, ia procurar entender o sentido maior da vida. E naquela mesma noite, depois de toda essa despedida, depois desse posicionamento, ele sai com um cavalo e um cocheiro com ele. E vão através de um bosque. Olha que interessante. Quando chega lá no meio do bosque, ele se despede do cavalo, do cocheiro, retira todas as suas roupas de nobre e segue como um eremita pela vida fora para descobrir o sentido da vida. E olha que interessante. Buda, em dado momento, ele vai descobrir uma coisa, que a vida de privações, que era o que ele agora estava se submetendo, não valia mais que a vida de prazeres que tinha levado anteriormente. Ó, que coisa, né? É o que a gente chama de caminho do meio. Mas a gente vai analisar esse caminho do meio de Buda, que não é bem assim, que parece ser. Então ele descobre que toda aquela vida de privações que ele passa a ter, né, comer pouco, viver sem nada, não ter aonde repousar a sua cabeça, toda essa vida de privação valia tanto quanto aquela vida de prazeres, de conforto que ele tinha lá no palácio dele. Ele chega a esta conclusão. Ele chega à conclusão que para nós do século XXI seria uma falsa síntese. Porque a gente pensa assim, quando a gente pensa em prazeres da vida, o que a gente pensa? A gente pensa nos excessos, não é? Comer muito, consumir muito, ter grandes prazeres em todas as áreas, não é assim? Tudo a gente pensa nisso. E Buda chega a essa conclusão e fala para aqueles que o seguem que esses 2 extremos devem ser evitados.
A vida dos excessos, dos prazeres, da sensualidade. Enfim, isso deve ser evitado. E também essa vida de flagelar o corpo físico, de se privar de tudo, do necessário, da comida, do abrigo, dos cuidados da vida material. Ele aconselha nesse sermão dos Benares, ou do caminho do meio, que a gente vai falar um pouquinho, ele fala que esses dois caminhos devem ser evitados para aquele que quer ou que deseja encontrar a sua felicidade. E aí que interessante, né? Porque ele está mostrando para a gente duas ilusões que o ego, que nós, que ainda somos, alguns de nós, pelo menos, muito egóicos, nós vivemos numa ilusão, achando que os excessos são ruins, né, e devemos evitá-los, e que o contrário é que deveria ser vivido. A negação de tudo, a negação do ter. Mas ele vê que isso é apenas dois lados de uma mesma moeda. Ele se depara com isso. Porque o ego, justamente, a gente vai estudar isso para quem gosta, e aqui na casa oferece os estudos, né, das obras de Joana de Ângeles, ela fala sempre que o ego nos leva para os extremos. O que são os extremos? São os excessos ou são as privações? Então, ele vai mostrar que o caminho certo é o do meio. E como é que deveria ser vivido, ou como deveria ser vivido esse caminho do meio. Então, a lógica é o equilíbrio, o erro do excesso. Quando eu vivo no excesso, a alma se perde na vida material. A gente esquece quem somos na realidade. Esquece que somos espíritos imortais e que estamos aqui de passagem pela nossa vida. E na primação, a alma agride a matéria, agride o corpo físico. E o corpo físico, ele é importante para nós. Precisamos dele, nós todos estamos aqui colhendo experiências, nos desenvolvendo através dele. Então, ele precisa, né? Então, é o caminho do meio. E aí eu fui buscar uma referência, se em alguma obra de Kardec, em algum ponto, que a gente não pesquisou todos os pontos, é claro, aqui eu afunilei, né, por uma mensagem só. Isso é um pensamento muito tacanho, muito restrito, mas é só para a gente, não cabe aqui falar vários, né, dar vários exemplos. Tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, tem uma mensagem intitulada Cuidai do corpo e do espírito, olha só. É um espírito, Jorge, um espírito protetor de alguém lá, naquela época, que pede para isso. Ele fala, 2 sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. 2 violências quase tão insensatas umas quanto a outra. Então, o próprio Evangelho, o que nos ensina? Que é preciso um equilíbrio. Eu não aniquilo o corpo. Eu preciso dele para aqui estar. Não devo achar que ele é ruim, ele é o motivo do meu pecado. Ele é o motivo dos meus sofrimentos. Ele é o motivo da minha ruína. Não. O próprio corpo pode ser o motivo da minha ascensão espiritual. Depende de como eu estou fazendo, de como eu estou vivendo e cuidando disso. Então, a doutrina budista, a gente falando nela, primeiro, Buda não deixou nada escrito. Então, tudo que se tem escrito foram os seus discípulos. Olha que interessante, quase todos eles é a mesma história. Jesus deixou alguma coisa escrita? Sócrates deixou? Nada. Interessante isso, né? Olha que interessante outra coisa da doutrina budista. No budismo, é o homem quem traça a rota do seu próprio caminho. Na doutrina dos espíritos, quem traça a rota do nosso próprio caminho? Nós mesmos, através do livre-arbítrio, que a gente, para poder exercer muito bem o livre-arbítrio, o que o Livro dos Espíritos nos aconselha na 919? Conhece-te a ti mesmo. E depois Santo Agostinho, na 919A, ele dá uma fórmula de como ele fazia para chegar a esse processo de autoconhecimento.
no final do dia, Santo Agostinho fazia uma reflexão, um balanço de todo o seu comportamento, de tudo aquilo que ele sentiu e viveu naquele dia. Por que certas coisas me chamam mais atenção do que certas outras? Por que certas pessoas são mais importantes para mim do que certas outras? Por que certas pessoas me causam mal-estar e por que outras me causam tanto bem-estar? Não é assim? São perguntas corajosas realizadas por Santo Agostinho. A mais corajosa de todas que ele faz lá, que eu achei, é que ele tinha coragem de perguntar ao inimigo o que o inimigo pensava dele. Isso para mim é de uma coragem infinita, porque o inimigo vai poupar a gente de qualquer colocação. Não aguardem isso. Iremos ouvir o que desejamos e principalmente o que não desejamos ouvir. E através desse balanço ia se processando a evolução dele. Por quê? Porque ele ia parando arestas, né? Por que uma pessoa me causa mais mal-estar? Ah, por isso, isso, isso. Mas será que isso, isso, isso habita na minha alma? Ele fazia essa pergunta. Tal pessoa eu prefiro por isso, 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 porque não prefiro a outra porque tem isso, isso. Por quê? Né? E assim ele ia traçando. Não há deuses na doutrina budista a adorar, nem preces e sacrifícios a realizar. Então não é uma ritualística propriamente dita, muito parecida com a nossa, né? Porque qual é o sacrifício para nós mais agradável a Deus, para nós espíritas? Que silêncio mortal. Eu poderia arriscar a dizer que seria a nossa transformação interior? Vocês concordariam, mais ou menos, em parte, com isso? Seria. E seria um sacrifício bem grande que faríamos, né? Porque era abdicarmos das nossas opiniões, dos nossos pontos de vista, da nossa maneira de ser, daquilo que tanto valorizamos às vezes e que para a nossa vida às vezes não tem valor real. É uma tarefa bastante difícil. Abdicarmos de não perdoar, mas passarmos a perdoar e compreender aqueles que nos ferem, seria um sacrifício bem significante, não seria? E aí o budismo ele vem se opor a um tipo de procedimento. Nele não há distinção entre castas e nem hierarquias internas. Olha que interessante. Então, para eles, todos somos iguais. Não importa, não existe casta. E a gente tem que entender que Buda é hindu. Na Índia havia castas. Até hoje, castas e párias. Os ricos e os extremamente pobres. E aí o Buda diz isso, que para ele não tem essa distinção. Imagina dentro de uma sociedade, de um conceito em que existe uma hierarquia e que só é importante quem tem poder aquisitivo, quem é de uma família nobre. Imagina como ele incomodou isso, essas pessoas. Então, apesar de toda a expansão dele, a gente entende que foi por isso que ele não foi tão aceito na Índia. Que a gente vê que depois ele é aceito em outras culturas, mas ele não é tão aceito lá, porque ele já bateu de frente com uma coisa que para eles é de suma importância, essa distinção social. Porque Buda, geralmente, o que ele bateu ali quando ele disse que não tinha casta? Ele quis dizer que o ter não era mais importante do que o ser. Na nossa sociedade hoje, quando a gente abre as redes sociais, o que é mais importante? O ter ou o ser? Que coisa, né? Nós estamos falando de mais de 2.500 anos, 2.600, se a gente for colocar aí. Nós já estamos às voltas com isso até hoje. Porque hoje, quando a gente abre a internet, as redes sociais, muitas vezes aquelas fotos de alegrias, de conquistas, é só o parecer ser, não é? Ou o parecer ter, melhor dizendo.
Porque muitas vezes não é nada daquilo. Aquele sorriso, às vezes, que está ali, está escondendo o quê? Uma frustração, uma tristeza. Aquilo que está sendo fotografado, aquela mesa farta, às vezes está escondendo o quê? Uma privação, uma necessidade que não quer ser declarada. São as máscaras sociais que nós curtimos e parabenizamos as pessoas por isso. Enquanto, às vezes, uma frase bem articulada, bem colocada, com um fundo ético e moralizador, a gente, às vezes, passa batido e esquece de deixar um comentário, uma curtida, não é assim? Quais são os valores que nós ostentamos e mantemos? Então, o budismo não foi muito aceito. E aí a gente vai ver que a sua expansão ela vai acontecer em 3 grandes correntes, que eu não vou explorar elas, acho que dá para citar até, né, que são 3 grandes veículos. Ela se expande para outros países, por exemplo, no Hinayana, é uma das correntes que ela vai se transformar depois, o budismo, é uma linha mais ortodoxa, que só aceita ali os preceitos mesmos de Budas e não aceita nenhuma adaptação local. Porque, na verdade, o budismo, ele sofreu muitas adaptações locais. Para onde ele foi, ele sofreu uma adaptação. Então, aquilo que a gente hoje conhece do budismo não é exatamente a essência dele, porque em cada local ele sofreu uma adaptação, foi incluído alguma coisa. Isso é a mão do homem, porque a religião, na sua essência, ela não é assim. Ela não é assim. Então, a gente vai vendo que muitas incompreensões ou falta de pontos de contato a gente, às vezes, não encontra, porque esses ensinamentos foram muito modificados, sofreram adaptações e perderam a sua essência. Mas aí, essa corrente mais ortodoxa, ela se espalha na região do Ceilão, da Birmânia, da Tailândia e da Indonésia. Olha que interessante, Indonésia. Né? Eu não preciso falar muito sobre isso, mas é interessante. Uma outra corrente, um grande veículo, é o Mahayana, que procura dar interpretações filosóficas mais profundas aos ensinamentos de Buda e realça o aspecto social. Misturou-se ao shintoísmo, olha aí, misturou-se ao shintoísmo local do Japão, dando origem àquilo que nós conhecemos hoje de Zen budismo, que a gente gosta muito da literatura, não sei vocês, né? Mas que a gente gosta dos ensinamentos, porque guardam um certo nível de profundidade bem agradável, às vezes, no dia a dia para a gente. Então, as regiões foram a China, a Coreia e o Japão. E um outro veículo, que é o tântrico, né? O Vajrayana, ela utiliza-se de processos mágicos, né? Um pouco mais mágico. Apoia-se na força divina para se chegar à iluminação. Então, é uma corrente que ficou mais restrita ao Tibete e à Mongólia. Olha que interessante. Mas temos um ensinamento básico e central de Buda, que a gente não pode esquecer. Buda afirmava para os seus seguidores que as 4 nobres verdades, elas tinham por objetivo principal nos libertar do sofrimento, se nós conseguíssemos entendê-la e vivenciá-la. É importante isso. É interessante. Eu quero dizer que os slides estão todos disponibilizados para quem quiser, tá bom? É só pedir aqui, acessar, está dentro do computador, está disponibilizado para quem quiser, tá? Buda afirmava que há um caminho para superar o sofrimento, que é explicado nas 4 nobres verdades, que é o 4 nobre caminho, e os 4 nobres verdades e o caminho octuplo, 8 preceitos. Os ensinamentos mais básicos do budismo resumem-se em evitar ações não virtuosas, fazer o bem e dominar a própria mente. Muito de conformidade com tudo que Jesus ensinava e muito de conformidade com o que a própria doutrina dos espíritos ensina para a gente. Não há divergência, né? Nesse ponto aí. E ser virtuoso, a gente viu a regra áurea, né? Para a gente saber se a gente está sendo justo. Isso está lá no livro dos Espíritos também, não me recordo a pergunta, o número exatamente, em que vai falar, é perguntado aos espíritos
Como nós podemos saber se nós estamos tendo uma conduta justa em relação ao próximo? E aí a resposta é dada da passagem de Jesus. Faça com o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. E aí isso já dá pano para manga. A gente só nas redes sociais já tinha que filtrar pelo menos aí uns 98% do que a gente deixa lá. Que às vezes é muito descaridoso, muito. Vamos lá. As 4 nobres verdades, em que consiste? Para quem quiser ler com uma visão mais espírita, as 4 nobres verdades estão aqui nesse livro Plenitude, da Joana de Ângeles. O capítulo é o número 2, Análise dos Sofrimentos, tá? Eu acho que a capa não é mais essa, meus livros são jurássicos, mas aí vocês, pelos nomes, vocês conseguem, tá? É conforme os cabelos. Então, uma delas é a verdade do sofrimento, né? Qual é a verdade? A causa do sofrimento. E o cessar o sofrimento. E o último, os caminhos para a libertação do sofrimento, que a gente vai ver que são 8 formas de vivenciar isso. Isso é a quarta nobre verdade. Então, vamos falar um pouquinho sobre elas? Estão preparados ainda? Estão firmes? Acordem, vamos lá. A primeira verdade, qual a verdade do sofrimento? A verdade do sofrimento. A verdade do sofrimento é que a vida, foi falado aqui essa manhã pelo Luiz Guilherme, a vida nossa é cíclica. Se a gente nascer, a gente morre. O que está inserido na nossa vida é o que está inserido na minha vida. De manhã, quando a gente acorda, a gente pode sair, por exemplo, se eu estou de carro, encontrar um carro parado na frente do portão da minha casa. Se eu brigar, bater o pé, falar um monte de coisa, isso muda? Não. O que muda? Vou buscar saber se porventura eu acho o dono desse carro por aí. E quando eu encontrar ele, eu vou acertar ele? Não, meu filho, hein? Dá um tiro, que é mais fácil, né? Ele aprende de uma vez, né? Assim. A violência resolve? Vou ganhar uma baita de uma antipatia dele, vai mandar uma energia horrorosa para mim. E como eu vou estar numa sintonia péssima, porque eu vou estar com raiva dele, eu vou absorver? Nossa, não tenha dúvida. É um presente que foi dado e recebido, né? A gente tem que entender que aqui é o mundo da impermanência. Nada aqui é para sempre. Se a gente está no auge da vida e se a gente continua a viver e a morte não vem nos buscar, aquilo pode ser, alcança o seu auge e depois vai viver o quê? Um período de declínio. Assim foram as civilizações, muitas delas. Tiveram o seu auge e depois tiveram o quê? Vamos dar um exemplo, o Império Romano teve o seu auge e depois teve aonde? O declínio. Aqui as coisas nesse plano, elas são cíclicas. Não há o que fazer. Aqui é assim. É ponto final, não tem jeito. Aqui é assim. E se eu me revoltar durante o período do declínio, eu resolvo a situação? Se eu xingar Deus, se eu reclamar com Ele, se eu falar que eu não mereço, eu resolvo a situação? Não. O que me faz resolver a situação? Continuar no trabalho do bem. Porque o bem faz bem. E o bem vai me dar forças para suportar o quê? O revés da vida. Aquela oscilação que eu vivo aqui. Nada aqui é para sempre. Se a gente tem um trabalho, tem um emprego, pode ser que amanhã não tenha mais. Não é assim? Pode ser. Não é impossível. Se eu estou casada, significa que eu poderei ficar casado por resto da vida? Pode ser sim, pode ser não. Não é? Se eu tenho um filho,
Ele vai viver sempre comigo? Aliás, o assunto essa manhã foi do filho que partiu. Ele vai viver sempre comigo? Pode ser sim, pode ser não. Aqui tudo pode sim, pode não. Aqui é o mundo da impermanência. Então, são as virtudes que me darão o quê? O sustento para sofrer, para poder passar bem por este sofrimento desses reveses. Ok? Para exemplificar isso, eu vou contar um koan e vou explicar um pouco. Os monges budistas que me perdoem, porque a gente não deve explicar koan. Mas eu vou falar um pouco, tá bem? Sobre ele, porque a nossa cultura não é a cultura deles. Então, às vezes a gente precisa dar umas pinceladas. Eles vão me perdoar, tenho certeza, absoluta. A história do homem e do tigre. Diz que um homem começou a fugir de um tigre que vinha atrás dele, até eu. E aí ele vê um abismo que tem uns galinhos de uma videira, ele não tinha outra saída, ele se agarra aos galinhos daquela videira para se livrar do tigre que está atrás dele. Ótimo, ele fica lá penduradinho, né, naquele abismo. E aí, para surpresa dele, quando ele olha para baixo, ele vê que tem um outro tigre com uma boca aberta, esperando ele. Aí ele olha para cima e vê que tem um rato branco e um preto roendo as raízes da videira. E aí, então, ele olha para o outro lado e encontra um morango. Ele estica a mão, bota o morango na boca e fala assim: gente, que delícia esse morango. Vai falar a mesma coisa, Flávio. O tigre de cima representa a vida. O tigre de baixo, que está esperando ele, representa a morte, né? É a mesma coisa. Os dois ratinhos representam na cultura deles o yin e o yang, a impermanência, a vida cíclica. Ou seja, não tem como fugir, tem? Não. E o morango? É a saída fácil que nós encontramos, enquanto imaturos nos encontramos, de buscar nos prazeres da vida e esquecer a questão da vida e da morte, que tudo passa, a gente esquece disso. Porque a gente não tem como vencer isso, tem? Eu posso dizer, eu não quero mais morrer, ponto final. Ouviu, Deus? Eu não quero mais, é ponto final. Isso vai funcionar? Não. E se eu me agarrar nos prazeres da vida, isso deixa de existir? Não. Então, é uma reflexão. Não posso contar mais do que isso. Se eu contar mais do que isso, os monges budistas vão me matar. Tá? Vai a reflexão, o resto para vocês pensarem em casa. Combinado assim? Só para eu não matar muito a cultura, que eu já matei um bom pedaço fazendo isso, né? Mas é uma reflexão para nós. Ele falou também da causa do sofrimento. E ele diz, a causa do sofrimento não está no mundo externo. Ué, mas não está nessa vida cíclica? Não, a causa não. A causa está na mente. Por quê? Se eu me apego ao de fora, se eu ponho a minha felicidade para fora, em algo, em alguém, quando eu deixar de ter esse algo, ou se esse alguém for embora, o que acontece com a minha felicidade? Então, não está fora. O que está fora sou eu da realidade, em botar a minha felicidade, toda a minha energia de vida, na busca de fora para encontrar algo que eu deveria estar buscando aonde? Dentro. A doutrina dos espíritos nos ensina que é para dentro que temos que andar. Conhece-te a ti. Qual é o sentido e a direção? É para dentro ou para fora no conhece-te? Então, é para dentro. Porque eu não posso evitar a impermanência do mundo material que eu vivo. É impossível. Então, ele diz, a causa está no apego. Porque no apego às coisas, eu passo a ser possuída por aquilo. Se eu estou apegada a esse livro, um exemplo, ele passa a me possuir. Na verdade, não sou eu que o possuo, porque se eu perder ele, perdeu-se tudo, não é assim? Então, o problema está nos apegos. Então, o Buda, os ensinamentos dele todos giram ao redor aos apegos, aos apegos. E nós temos muitos apegos que não são só materiais. Temos apegos culturais,
Temos apegos culturais? Citamos umas, as castas e os párias. Isso é um apego? Temos apegos ideológicos? Essa ideologia é mais certa do que a outra. As ideologias são feitas por quem? Aqui na Terra. Então, são falhas? Sim. Temos apegos sentimentais. Não te perdoo jamais. Jamais? Tem um pensamento assim, que também é oriental, que ele diz assim: nunca é sempre. Tentemos viver um dia de cada vez. Esse eu não explico. Então, é para a gente começar a pensar sobre os apegos que a gente tem. Não vivo sem você. Viveu antes de conhecer o você? Ué, tem que viver o depois. Alguém é obrigado a gostar de estar comigo para sempre? Você gostaria de ter essa obrigação? A pergunta deveria ser o inverso, melhor. Você gostaria de ter essa obrigação? Então, não faça com os outros aquilo, né, que a gente já viu. E aí eu vou contar um outro koan, tá bom? Pode ser? Não vou interpretar muito não, porque esse é molinho, tá? Senão os monges me matam. Dizem que um jovem monge, né? E não, eu estou no koan errado. Deixa eu ver aqui, qual que é esse aí? Xícara de chá? Deixa eu ver onde que eu estou. Porque de vez em quando eu pulo uma porção de coisa, que vocês não ligam muito sobre isso, não. Dizem que havia um grande mestre importante e que certa vez esse grande mestre recebeu a visita de um professor universitário. E esse professor universitário, ele visitava esse mestre com o intuito de saber tudo sobre o Zen budismo, olha aí que interessante, né? Queria ter o máximo de conhecimentos possíveis. E aí o mestre, então, convida ele para tomar uma xícara de chá. Coloca as xícaras de chá na mesa, na mesinha, e o mestre, então, pega o bulizinho com chá, começa a colocar o chá na xícara dele e vai colocando. E aí o chá começa o quê? A entornar, a transbordar. E o que ele faz? Ele continua colocando, ele continua colocando. E aí o professor ficou observando aquilo, e nós também, o que nós íamos fazer? O que a gente ia fazer? Avisa, né? Você está vendo, que você está esparramando chá para tudo quanto é lado? E o que o professor universitário fez? A mesma coisa. Virou para ele e falou assim: já está cheia demais, está transbordando, o senhor não está vendo? E aí o mestre vira para ele e fala assim, e isso eu não vou explicar, tá? Como está cheio, ele respondeu para ele: você está cheio, como essa xícara de chá que está cheia, você está cheio de suas próprias opiniões e especulações. Como posso lhe mostrar o Zen se você primeiro não esvaziar a sua xícara de chá? Essa eu posso passar, não posso? A outra nobre verdade de Buda: cessar o sofrimento. Oba, isso é tudo que eu quero na minha vida. Não é assim? Eu quero cessar o sofrimento da minha vida. Como se isso fosse o quê? Estalando os dedinhos, né? É possível, diz, extinguir o sofrimento se a causa é o apego e a ignorância, porque é a causa, o apego e a ignorância. Ao eliminarmos essas causas, o sofrimento cessa. Parece fácil, né? Elimino o quê? O apego, me torna uma pessoa desapegada. Elimino a ignorância das leis de Deus, e aí o que está resolvido o meu problema? Este estado é o estado de paz absoluta e libertação das amarras do ego. É o que chamamos de nirvana, que, fazendo uma correspondência com os ensinamentos de Jesus, seria o reino dos céus. Então vamos lá? Vamos para o outro koan. Deixa eu ver se eu estou dentro da página. Agora estou dentro. Dizem que um certo homem estava caminhando numa estrada toda lamacenta, de difícil, né? Com muita subida, muita pedra. Sabe aquelas estradas que tem tudo de ruim? Era lá que ele estava caminhando. E ele carregava nos ombros uma sacola com as suas ferramentas, martelo, serrote, tudo o que precisa, né, para fazer uma construção. E ele estava exausto. Por quê? Porque a estrada era escorregadia, cheia de pedras, cheia de lama, muita subida, muito terreno muito ruim, em todos os sentidos.
E ele subia, e ele estava exausto, e ele reclamava constantemente: eu estou cansado dessa estrada, de carregar isso, de ficar subindo aqui, que dificuldade, né? E aí, então, o mestre vira para esse homem e fala, ele disse o homem, né? O mestre disse ao homem: estou sofrendo muito, este fardo é pesado demais, e minhas costas doem, meus pés doem, meu corpo dói, essa estrada me cansa, né? E aí o mestre começa a sorrir e fala para ele assim, larga. Ele olhou para ele: larga? Larga. Largar minhas ferramentas, a minha sacola, as minhas coisas? E ele diz assim, E aí então, esse aqui é um pouquinho mais difícil, mas eu vou largar para vocês, tá? E aí então, o rapaz que vinha reclamando pela estrada, ele então começou a pensar sobre o larga e pensou assim, não é largar as ferramentas. O que eu preciso largar? O peso. O que é esse peso? É o apego. E aí vai. Tem mais coisa para pensar sobre isso, tá? Finalmente, a quarta e última, a gente está chegando na reta final. O caminho para a liberdade dos sofrimentos, né? O sofrimento não acaba como milagre, que era o que a gente queria ouvir aqui essa manhã, não é isso? Ela vai me dar uma fórmula e eu sairei daqui sem sofrimento. Mas não é assim. Buda prescreveu o nobre caminho octuplo como um guia de 8 passos que equilibra a ética, a disciplina mental e a sabedoria. Então, o que precisamos ter? Ética, disciplina mental e sabedoria. Eu, quando penso em disciplina, eu penso, o que o Emmanuel falava para Chico? Disciplina, disciplina e disciplina. Somos disciplinados, graças a Deus, depois disso. Ai, gente, tá danado, né? Eu vou pular esse koan, vamos lá. Os 8 caminhos, né? Que ele fala que é a última quarta nobre verdade. E ele diz, então, que nós temos 8 caminhos ou 8 comportamentos a adotar diante de uma sociedade para a gente se libertar dos sofrimentos. Primeiro, a compreensão correta das 4 nobres verdades. Segundo, o pensamento correto, a intenção de renúncia, boa vontade, a não violência. O pensamento correto é o pensamento da não violência. Então, é um pensamento o quê? De aceitação diante das coisas que a vida apresenta. A fala correta, evitar mentiras, fofocas e palavras rudes. Hoje, na sociedade que a gente vive, a mídia principalmente, o que mais tem é o quê? Fofoca. Tem dia que a gente fala assim, eu hei de descobrir a verdade em algum momento, e passa os dias, a gente olha, a gente continua o quê? Na dúvida, né? É o homem astuto na sociedade. Se a gente tinha um homem no passado muito violento, que conquistava as coisas através da força física, hoje nós temos um outro tipo de violência na sociedade, que é chamada da astúcia, né? Que propaga as meias-verdades, e nada pior do que uma meia-verdade. Uma meia-verdade confunde, uma mentira não, fica claro logo. Então, a fala correta, a ação correta, não matar, não roubar e não ter conduta sexual prejudicial. Não matar, não matamos mais fisicamente, mas podemos matar esperanças, matar anseios. Não roubamos mais, mas podemos roubar a paz das pessoas, não podemos? Então, a gente tem que pensar em que ponto ainda não matamos, em que ponto ainda não roubamos, em que ponto a nossa conduta, a nossa parte sexual dentro dessa sociedade utilitarista que a gente está vivendo, a gente não se aproveita das pessoas para gozar uma vida, para ter uma vida de prazer. Meio de vida correto. Profissões que não causem danos a outros seres. Profissões que não causem danos a outros seres. Atenção plena correta. Estar presente no corpo, sensações e mente.
concentração correta, prática da meditação profunda. Essas duas últimas, principalmente, falam que o único momento em que a gente pode viver e deve viver é o presente, que é o que nós podemos fazer para reparar o passado e fazer uma boa construção do presente. Então, é claro que aqui eu botei uma forma muito resumida, mas há muitos pontos de convergências, tanto dos ensinamentos de Buda, quanto dos ensinamentos de Jesus e da doutrina. A gente fez aqui deu alguns parâmetros, né? Então, essa manhã foi só um pequeno momento de reflexão para a gente se fortalecer e compreender que o que tem na pauta de hoje para viver, bom ou ruim, é para ser vivido. Porque tudo que está inserido na nossa vida está ali para nos deixar um processo de conhecimento, para nos promover emocionalmente e espiritualmente. Se conseguirmos ter essa aceitação e essa busca, com certeza nos desapegaremos do que está externamente, do externo, dessa vida transitória, e alcançaremos a felicidade que todos nós estamos aqui e viemos buscar. Muito obrigada a todos. Uma boa manhã.